rapidez. Puxa, muito boa noite. Tem gente aqui que vai fazer prova para o CSM? Meu povo, muito boa noite. Hoje a live é... Bom, eu poderia dizer que a live é específica para o CSM, mas eu acho que é um tema de interesse comum, sabe? Porque é um tema sobre saúde e é um tema que poderia cair em qualquer concurso. A gente não tem mais essa regra de, porque vai sempre concurso militar, temática militar, não é bem assim, né? Eu acho que de todos os concursos da Marinha, o único que manteve o padrão de temas foi o CSM. Porque a gente esperava... Tem alguém mandando coração pra mim e eu já mando de volta porque eu sou dessas, né? Mas o único concurso que manteve o padrão de temas na Marinha, no último concurso, na verdade, no último ano, concurso 2022, acho que foi o CSM, porque todos os outros, desde o concurso do CAP no ano passado, todos os outros temas sofreram mudanças. Dissertavam sobre militarismo, dissertavam sobre o papel da Marinha, de repente passa o furacão da Marinha. Trenzinho carreta bizarro da Marinha. Como é? Trenzinho na Marinha não, né, gente? Mas eu não vou fazer o trocadilho não, eu vou manter a piada. Trenzinho carreta bizarro da Marinha arrastou foi muita gente. Em virtude dessas mudanças de tema, né? Então, a live não é específica para a galera do CSM, porque se você vai fazer uma prova de redação, meu amor, deixa eu falar uma coisa para você. Esse tema aqui poderia ter caído no seu concurso. Olha que luta. Que luta nada. Porque eu vou te falar uma coisa. Pensa num tema molezinha. Muito facinho esse tema, muito gostosinho de dissertar. Investir na saúde é investir no futuro. Antes de começar a minha aula, e a gente vai fazer uma discussão de tema, né? Só que não é uma discussão de um tema proposto pelo estratagema, né? Geralmente quando eu discuto temas, são temas que eu proponho aqui no nosso Instagram. Dessa vez foi a banca que propôs, né? Para um dos concursos da Marinha. Então vamos pensar, à luz de uma correção de concurso público, o que se espera enquanto interpretação desse tema aqui. Antes de começar, eu queria dizer que o CSM continua recebendo matrículas. Se você tem juízo, você trate de treinar a redação com antecedência, porque essa história de, eu não penso no meu concorrente, não, para de graça, que o seu concorrente já está dissertando e você está aí comendo mosca. A propósito, eu fico achando que vocês estão esperando o ano virar, nem todos, né? Porque a turma de Dimensão 22, por exemplo, que é da FAB, tá lá loucamente a todo vapor. Mas acho que muita gente espera essa virada do ano pra... Meu Deus do céu! Neste ano de 2023, prometo me dedicar à redação. Eu não tenho previsão de turma ao vivo pro CSM, sabe, gente? Deixa eu acenar aqui pra cá. Marcos, você está aqui. O Marcos é o corretor do curso, é meu braço direito. Pensa no ser humano maravilhoso, gente fina, competente. Eu tô acenando para todo mundo que entrou. Olha, puxa a cadeirinha aí que hoje nós vamos falar sobre esse tema que caiu no CSM, poderia ter caído no seu concurso. Pronto, acenei para um montão de gente que entrou aqui. Pelo menos o que apareceu aqui para mim eu consegui acenar, sabe? E o tema é investir na saúde é investir no futuro. Sabe que eu não me lembro... Oi, Marcos, entre no estratagema mesmo. Ai, Marcos, você é um fofo. Somos o melhor preparatório de redação na área militar. Graças a Deus, não é, Marcos? Graças ao seu trabalho também, viu, meu querido? Os alunos não me deixam mentir, porque eles agradecem também pelo seu trabalho. Ontem mesmo eu publiquei um depoimento aqui, não é, Marcos? E a aluna falava de você, falava da equipe de correção, porque a Isa está incluída no nosso pacote da felicidade. Não é mesmo? Sabe que eu não me lembro se eu já fiz discussão de tema sobre essa redação aqui do CSM 2022? Investir na saúde é investir no futuro. Vamos pensar em relação à interpretação desse tema aqui. A gente tem duas palavras aqui que a gente pode considerar como palavras-chave, que é saúde e futuro. E as duas palavras atreladas a um investimento, né? Se você tem duas palavras-chave,
pensa comigo aí, interessante para que você compreenda o tema em sua plenitude, que você tenha uma abordagem assertiva, é que você tente estabelecer uma relação entre as duas palavras, né? A própria banca já te dá essa colher de chá. Ela diz que as duas palavras estão relacionadas pelo verbo investir, ou seja, se você investe em um, consequentemente você investe no futuro, tá? E aí, eu acho que um tipo de tese aqui que seria mais interessante para a gente fazer essa redação aqui bate pronto, sem demora de interpretação de tema, de repente seria uma tese com uma abordagem modal, né? De que modo eu invisto na saúde de modo a garantir um bom futuro? Compreende isso? Investir na saúde é investir no futuro. A minha tese seria sobre investir na saúde. Nesse argumento 1, argumento 2, nesse sentido, nesse outro sentido, é investir no futuro, tá? Então a minha tese seria basicamente uma tese modal. Aí, vou falar para vocês por que eu considero esse tema fácil, né? E bem tranquilinho. Porque quem disserta sobre esse tema aqui, no concurso da Marinha especificamente, é a galera da área da saúde. Esse tema de redação caiu para o Corpo de Saúde da Marinha. Se eu, mortal, né, simples e mera professora, conseguir ter repertório sociocultural saindo pelo ladrão, quanto mais você que é da área da saúde. Porque normalmente, nesse tipo de tema aqui, investir na saúde e investir no futuro, eu digo assim para os meus alunos, olha, ao interpretar o tema, sai um pouco dessa tua caixa, né? Porque saúde, vamos entender a saúde em sua perspectiva, não apenas restrita à saúde física. Se você considera o conceito de saúde, prof, como é que você sabe isso? Muitos anos dando aula para o CSM, né? Se você pensa na perspectiva de saúde, em sua definição, a saúde, ela perpassa pela rigidez física, pelo bem-estar físico, mas ela não para por aí. Ela é muito além disso, né? Então, saúde perpassa, sim, por questões físicas. Você fala assim, doenças, né? Ah, beleza. Então, eu tenho que falar aqui, trazer argumentos que objetivem evitar doenças no futuro. Pera, não é só assim. Porque a gente não fala só de saúde física. Existe a saúde mental também, por que não? Se você é dentista, existe a saúde bucal. Vamos pensar, né? E já que são profissionais de saúde que vão fazer a prova, aí você é feliz quando você interpreta seu tema e você entende que você pode levar essa abordagem de tema aqui para a tua área especificamente. Ué, quem é que vai discordar de você se você puser numa redação que investir na saúde bucal é investir no futuro? Lá na frente, né? Para poder fazer um implante, se for preciso, né, gente? Para poder fazer implante, tem gente que nem cuida. Olha, eu não sou dentista e eu consigo falar sobre isso, hein? Tem gente que não cuida da saúde e lá na frente, só a base da dentadura mesmo. Brincadeiras à parte, isso faz todo sentido, né? Quando você entende o tema de maneira assim, plena, né? Você não fica preso à saúde relacionada a doenças, não necessariamente. E se você é um fisioterapeuta, você pode dizer que investir em atividade física, por exemplo, ou tratamentos preventivos, né, como pilates, RPG não, RPG já é para consertar o parafuso que tá frouxo, né? Mas pilates, por exemplo, isso é investimento no futuro, né? Tem uma amiga que é fisioterapeuta e ela tem turmas de pilates que não necessariamente tem pessoas que estão passando por algum problema, sabe? Mas por que não você, como fisioterapeuta, dizer assim, olha, investir em atividade física, seja uma atividade numa academia ou seja em pilates, por exemplo, que é direcionado por um fisioterapeuta ou por um profissional de educação física, isso é investir no futuro. A propósito, eu parei de amamentar meu filho, eu amamentei bastante, quase até 2 anos, um ano e 10 meses, né? Quase lá, né? Quase 2 anos era o que eu queria. E é o recomendado pelo Ministério da Saúde. Eu parei de amamentar meu filho justamente por uma questão de lombalgia, muito séria, muito séria, muito séria. Eu não conseguia andar, porque a prof trabalha em home office, né?
se eu não me cuidar em relação a me movimentar e não ficar e trabalhar muitas horas por dia sentada, gente, dá um problema. E é o excesso de medicamentos que eu tive que parar de amamentar meu filho. Graças a Deus, eu fui até 1 ano e 10 meses. Mas por que não? A gente não pode pensar na saúde à luz de um determinado profissional. Eu acho que se num tema como esse você reduzir, por exemplo, investir na saúde e investir no futuro, aí você é dentista, você fala só sobre a saúde bucal. Não, não é isso. Reduzir a saúde é só a tua área de atuação? Não é bem por aí. Mas um parágrafo, veja bem, se você sabe interpretar bem o tema e tem essas sacadas, você tem um parágrafo garantido, porque é muito confortável falar daquilo que você sabe fazer e daquilo que você faz o dia todo, né? Saúde mental para psicólogos. Amém, meu amor. Amém por isso, é isso. Perpassa por questões físicas, por evitar enfermidades físicas, né? Mas a gente pode falar de saúde bucal, a gente pode falar de saúde psicológica, não tem como, né? E a mente fala pelo corpo, né? Muitas vezes, né? Eu sou dessas. Quando eu tô ansiosa, gente, a cara não fica boa. Normalmente, assim, a cabeça não tá boa, a cara também não fica, não. Quando tem alguma coisa me afligindo, me preocupando. Então, vamos lá. Investir na saúde é investir no futuro. Agora, se eu pudesse escolher argumentos para a nossa abordagem de texto aqui, tua tese deve ter 2 argumentos, né? Então, vamos investir na saúde por meio desse tipo de prática e desse tipo de prática. Argumento 1, argumento 2. Eu escolhi 3 argumentos aqui a título de exemplificação. No dia da tua prova você sabe que você escolhe 2 se os teus parágrafos de desenvolvimento somarem 2, como os parágrafos, a quantidade de parágrafos que eu costumo orientar meus alunos a fazer, viu? Então, olha, antes de começar a falar sobre os argumentos, a propósito, eu vou falar sobre medicina preventiva, e essa medicina preventiva, olha, você sai da sua caixa em nome de Jesus, que eu já falei que eu não estou falando assim de medicina apenas para médicos, tá? Apenas para doutores, cirurgiões, sei lá o que. Eu estou falando de todo tipo de profissional de saúde quando eu falo de medicina preventiva. O outro argumento seria uma abordagem bem interessante, seria investir em alimentação saudável ou alimentação adequada, tá? E por fim, à luz das atividades físicas que a gente sabe, né, que todo médico que eu vou fala assim pra mim, meninas, eu não pode deixar de fazer uma atividade física, né? Pra todo mundo eu acho que eles andam falando isso. É melhor investir na saúde do que lá na frente dizer que não tem tempo. Como é a frase? Eu atrelei essa frase ao Drauzio Varela, mas não é não. Eu até publiquei aqui no Estratagema. Quem não tem tempo para cuidar da saúde, obrigatoriamente, compulsoriamente, terá tempo para cuidar da doença. Não é não? Não é assim que funciona? Mas antes de falar desses 3 argumentos, medicina preventiva, alimentação saudável e atividades físicas, tem uma coisa que, um conceito, uma coisa é ótima. Tem uma palavrinha aqui. Eu não considero como palavra-chave, sabe? Palavra-chave pra mim é saúde considero sim, saúde e futuro. Eu até falei isso aqui no início da live, achei que eu não tinha falado. Saúde e futuro. Normalmente vocês ficam presos à questão do investimento e tal. Agora, pensa comigo. Do mesmo modo que eu pedi para vocês saírem da caixa ao interpretar esse conceito de saúde, para que vocês pensem de uma maneira mais abrangente, menos restritiva, o futuro também deve ser pensado muito fora da curva, viu, meu bem? Porque o futuro é agora. O futuro é daqui a 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. O futuro é daqui a 5 minutos. O futuro é amanhã. Então, você normalmente, quando pega um tema de redação como esse aqui, o que você faz? Você pensa assim, investir na saúde e investir no futuro. Você atrela esse conceito de futuro a um futuro, uma perspectiva muito longínqua, sabe? Para os idosos, né? Para que a pessoa tenha uma velhice boa e saudável. E não necessariamente, né? Porque o teu tema de redação, ele deixa claro em relação à saúde e futuro, mas ele não define uma perspectiva de futuro. Se é um futuro muito distante, isso pode ser um futuro daqui a pouco, um futuro para amanhã, ou para daqui a 5 dias e 5 meses, entende? Então, pare de pensar em relação ao futuro com essa visão, né, essa microvisão de que o futuro é a velhice.
E não necessariamente que investir na saúde é investir no futuro. Se você começa, por exemplo, fazendo um exercício físico hoje, eu na época que amamentava o Theo, né? Que Theo era muito pequeno e já trabalhava e já tinha um estratagema. Talvez se eu tivesse me forçado, me obrigado a fazer uma atividade física, eu não teria parado de amamentar o Theo com 1 ano e 10 meses. Eu teria ido um pouquinho mais longe, porque se eu fizesse 3 meses de exercício físico, de repente isso ajudaria ao fortalecimento muscular, né, da coluna e tal, sabe? Então o futuro nem sempre está atrelado à velhice e normalmente vocês passam batido por essa possibilidade. O futuro é agora, é já e é amanhã. Alguém falou comigo assim, lazer, descanso, entretenimento, óbvio, exatamente. Quando você fala de argumentos sobre saúde, por exemplo, se você investe na saúde hoje, o teu futuro é justamente esse, né? Em vez de cuidar de doença, na maioria do seu tempo, é de lazer, é de descanso, é de entretenimento e é de uma vida que não é tão sofrida. É óbvio que a velhice já tem suas peculiaridades, sabe? Tem, e tem suas implicações, suas consequências. Mas o lazer, o descanso e o entretenimento é uma consequência de quem investe na saúde, uma consequência de vida, será que eu posso dizer assim? De quem faz esse investimento na saúde. Ah, Dani, fofinha, você chegou, meu amor, muito boa noite. Eu tô lendo aqui os comentários. Miguel, investigando agora já melhora a cognição a curto e médio prazo. Esse investigando agora já melhora a cognição a curto e médio prazo. Eu acho que você quis dizer no sentido de comece agora, para que depois, mais tarde, ou a curto e médio prazo, não venha um problemão aí para você ter que lidar, né? Mais ou menos isso. Então vamos falar sobre investimento na saúde à luz de uma medicina preventiva. Aí, olha, você vai achar que só tem repertório sociocultural quem é médico. Para de graça. Quando eu estava fazendo o brainstorm dessa redação aqui, desse tema de redação aqui, eu fiz várias anotações e, sinceramente, gente, esse foi um tema que eu não precisei de material complementar na internet, porque eu poderia ficar até amanhã aqui conversando com vocês sobre repertório sociocultural. Então, investir na saúde por meio de medicina preventiva é investir no futuro. De que modo? E aí, o que eu vou trazer para vocês aqui? Repertório sociocultural, né? Aliás, no plural, que legitimem repertórios, que legitimem esse meu argumento, meu ponto de vista. Que tipo de repertório sociocultural eu poderia utilizar aqui para dizer que a medicina preventiva é sim um investimento na saúde que reverbera lá no futuro? Vai me dizer que você nunca ouviu falar, claro que já, eu estou fazendo uma pergunta que você sabe que é óbvia a resposta, você nunca ouviu falar nas campanhas dos meses coloridos do governo federal ou do Ministério da Saúde? Então, você pode não ter ouvido falar com essa nomenclatura, né? Os meses coloridos, mas você já ouviu falar minimamente em 2 meses aí, outubro rosa e novembro azul, mês de prevenção ao câncer de mama e mês de prevenção ao câncer de próstata, né? Então, medicina preventiva, olha quanto repertório sociocultural poderia citar aqui. Eu poderia falar apenas das campanhas. Se eu falasse das campanhas dos meses coloridos, ou de uma, ou de outra, você não precisa falar de todas as campanhas, sabe? Escolhi falar sobre a campanha de prevenção ao câncer de mama, né? Isso é medicina preventiva. Isso já é repertório sociocultural. É um evento, né? Um evento anual, mas é um evento que acontece por 30 dias, né? 31, outubro tem 31. Mas eu poderia falar do outubro rosa, né, e como ele é importante para minimizar os casos de câncer de mama. E por que medicina preventiva, né? Nesse caso aqui, é um tipo de medicina, se eu falo de um outubro rosa, né, e se há um diagnóstico, a gente fala de um diagnóstico precoce, né? É preventivo porque, de certa forma, você previne um tratamento muito mais agressivo, muito mais invasivo, entende? Então, ainda que eu fale de campanha de outubro rosa, né, que é mês de prevenção ao câncer de mama, e o ideal é que não se descubra nada,
mas quando se descobre a tempo, a gente pode falar de Setembro Amarelo, a gente pode falar de Janeiro Branco, que é sobre doenças psíquicas, sabe? Existe um calendário, sabe, Lu? De repente você já até sabe disso. Existe um calendário do SUS, que é o calendário dos meses coloridos, né? Então, eu não sei se são os 12 meses, mas muitos dos meses do ano tem um significado e tem uma campanha aí para conscientização da população. Só que Outubro Rosa e Novembro Azul normalmente são os mais disseminados, né? Tem o Setembro Amarelo, tô tentando lembrar o que é, porque é o do combate, tem um mês que é da prevenção a acidentes de trânsito, agora eu não sei se é maio, se é setembro, não me lembro. Mas aí, se a gente fala de campanhas atreladas à saúde, a gente tem que se manter nessa perspectiva aí de questões de saúde, um calendário colorido com prevenção e campanhas sobre saúde. Então, olha, prosseguindo, você poderia falar sobre o Outubro Rosa? E eu sei que você tem... suicídio é mesmo, tá amarrado, meu Deus. Meu marido vira e mexe, faz curso de atualização, porque o Corpo de Bombeiros é que lida, né, com essa população que é potencialmente suicida e que é muito comum, sabe? Em muitos serviços vai atender alguém que quer pular da ponte. Aqui em Macaé tem uma ponte. Quer pular da ponte, meu Deus do céu, só Jesus. Então, eu sei que você talvez não seja perito em Outubro Rosa, mas você poderia citar na tua redação, olha como você tem informações suficientes. Você poderia citar na sua redação de que, normalmente, pelo menos se você é mulher, se você é homem, você tem mais informação sobre a campanha de prevenção ao câncer de próstata. Você poderia citar de que a recomendação, né, do Conselho de Medicina é que, ou do Ministério da Saúde, olha como você pode citar um órgão ou outro órgão para atrelar essa campanha de Outubro Rosa ou Novembro Azul, para falar que a partir dos 40 anos, a repetição desses exames, né, de próstata e mamografia, esses exames são imprescindíveis que sejam feitos anualmente, né? É uma repetição e uma recorrência anual. Então, às vezes, você acha que você não tem repertório sociocultural, mas você tem. Falar sobre Novembro Azul e falar sobre Outubro Rosa. A partir dos 40 anos, o Ministério da Saúde recomenda que o exame seja realizado anualmente, a fim de evitar maiores complicações da doença em caso de diagnóstico, sabe? Então, você tem um nome de um evento, né, que é uma campanha do governo, você pode colocar o nome desse evento, você pode colocar o nome do ministério que promove esse tipo de evento, que é o Ministério da Saúde. Se você não quiser falar de Ministério da Saúde, você pode falar do governo federal, porque o Ministério da Saúde é um ministério do governo federal, confere, né? Então, eu tenho certeza que você tem informações para falar a respeito disso. Olha, se você quiser falar, por exemplo, uma notícia, quer ver à luz da medicina, uma notícia que o mundo inteiro não tinha nada a ver com a vida da tal da Angelina Jolie, coitada, que a mulher não tem um minuto de sossego. Ela fez a mastectomia, né, a retirada das mamas e colocou prótese nas 2 mamas, tem alguns anos isso. O mundo inteiro ficou sabendo disso. O que as pessoas têm a ver com isso? Mas a título de prevenção, né, já que ela tem casos de câncer de mama super graves na família dela, a título de prevenção, ela optou por retirar as mamas, fazer, né, o processo de mastectomia e utilizar próteses para tentar evitar um câncer. Então, a título de notícia, foi a única que veio na minha cabeça, porque normalmente quando eu penso em temas de saúde, eu prefiro não pensar em notícias, eu prefiro pensar em órgãos, em instituições, em entidades, em documentos, em tratados, sabe, como repertório sociocultural, porque eu não preciso ficar decorando, não, é meu povo. Agora você vê, deixa eu ver o que o Miguel tá falando pra mim. O Guia Alimentar da População Brasileira é um ótimo documento do Ministério da Saúde. Olha, é sim, Miguel, eu tive acesso a esse guia alimentar e eu confesso que eu não fiz a leitura do guia alimentar porque ele é mais voltado para o público adulto, né? Mas quando eu amamentava o Theo e ele estava nesse período de transição para comer alimentos, né, sólidos e tal, fazer essa transição, eu li o guia alimentar do bebê,
né? Então, já que você está falando sobre alimentação, eu me sinto confortável de passar para o próximo argumento, que seria bem interessante na minha tese aqui. Falar sobre investimentos em alimentação, né? E investimento, esse investimento não demanda, não exige dinheiro, não é, comida não é de graça, né, professora? Mas não é um investimento necessariamente financeiro, sabe? Mas de escolha alimentar. Então, falar sobre alimentação saudável é um tipo de investimento na saúde que lá na frente evita mazelas e enfermidades que são muito comuns na população brasileira. Aumento de colesterol, diabetes e problemas e enfermidades relacionadas à pressão arterial. Confere. Nunca me esqueço. Eu não citaria isso numa redação, porque eu acho que eu prefiro falar desses outros repertórios que eu vou trazer aqui para vocês, que não é decoreba, é conhecimento de mundo mesmo. Mas eu não me esqueço de uma publicação do IBGE do ano retrasado, nem é do ano passado, do ano retrasado, que o IBGE fazendo esse censo, né? Fazendo um censo, atualizando e divulgando seus resultados, considerou, né, de acordo com as pesquisas, que mais de 70% dos brasileiros têm problema de pressão arterial a partir de, sei lá, qual idade. Não decorei isso, não usaria na minha redação. Mas se você tem uma fundamentação alimentar saudável, é provável, é possível que você evite esse tipo de doença, né? Que pode não ser uma doença que exige um tratamento, como é que eu vou dizer, né? Com uma pressão arterial. Você vai tomar seus medicamentos, vai andar na linha, né? Você não comer tudo parecendo que você está bebendo água do mar, né? Mas não é uma doença que é extremamente invasiva, mas isso vai acabando com a saúde, disseminando a saúde da pessoa aos poucos, sabe? Então eu falaria sobre alimentação saudável, por que é investir no futuro? Porque a gente pode evitar enfermidades muito comuns, sobretudo no Brasil, de acordo com o IBGE, como diabetes, colesterol alto e aumento de pressão arterial. Agora, que repertório sociocultural eu poderia utilizar aqui, gente? Tem um colega ou o colega falando aqui comigo. Alimentos transgênicos, eu coloquei alimentos transgênicos, orgânicos, né? Os orgânicos versus os alimentos transgênicos. Eu coloquei aqui alimentos ultraprocessados. Eu coloquei aqui, e olha só, vamos falar sobre eu preciso fazer uma live só disso. Eu acho que isso vai ser muito útil para vocês. Falar sobre a utilidade dos ministérios que a gente tem. A propósito, você pensa o quê? Que o Ministério da Saúde, da Fazenda, da Agricultura, da Família, da Educação, do Trabalho, você acha mesmo que ele é útil só para o governo? De forma alguma. Você pode falar sobre isso na sua redação, né? Então, quando a gente fala de Ministério da Agricultura, todas essas discussões que envolvem alimentos transgênicos, os orgânicos, né, os ultraprocessados, a gente pode trazer uma discussão e utilizar o nome de um desses ministérios, como o Ministério da Agricultura, aqui no caso, para fundamentar a nossa argumentação. Pronto, já temos um repertório sociocultural e olha só, você nem precisou decorar um repertório. Você vai falar sobre o Ministério da Agricultura porque é um órgão que fiscaliza, né, esse tipo de alimentos, não é esse tipo de alimento, esse tipo de processo industrial, ou não, no caso dos orgânicos, né, pelos quais os alimentos passam, sabe? Então, a título de alimentação saudável, eu falaria do Ministério da Agricultura. Vou seguir meu brainstorm aqui, para eu não me perder. Eu falaria de Ministério da Agricultura, como eu já disse, e discutiria a respeito dos orgânicos, dos transgênicos, da utilização de agrotóxicos e pesticidas. Olha, tem uma informação que você sabe. Se você concorda ou não, você não precisa levantar essa bandeira na sua prova, né? Mas é uma realidade. O governo Bolsonaro, né, foi o governo que mais aprovou nos últimos anos o uso de pesticidas e de agrotóxicos. Inclusive, pesticidas e agrotóxicos que são proibidos em muitos países, na maioria dos países, né? Sobretudo os países desenvolvidos. Então, meu Deus, eu discordo, eu concordo, você só precisa passar nesse concurso.
Quando chegar lá dentro, você defende o Bolsonaro ou você defende o Lula, o seu governante, mas essa é uma realidade. Você falar sobre o Ministério da Cultura, né, atrelado à questão da alimentação saudável, trazer um contra-argumento, dizendo que ao mesmo tempo que é um ministério que gerencia ou que seleciona, por exemplo, alimentos, né, o que pode e o que não pode ser servido à mesa do brasileiro, é esse mesmo ministério que libera o uso de agrotóxicos e pesticidas que são mundialmente proibidos, tá? Então, nem tudo que você coloca na tua redação, entenda e aprenda isso. Nem tudo que você coloca na tua redação, você acredita, mas serviu para embasamento teórico e é uma realidade, isso não é uma falácia, isso é lei, é texto de lei, foi aprovado, sabe? Então, você pode colocar sem sombra de dúvidas na tua redação. Professora, você não vai ser apenado em relação a isso, né? Eu não gosto de utilizar repertório sociocultural sobre política na minha redação, mas porque eu acho que se você vai fazer um concurso para uma banca que é militar, principalmente, se você está aqui por esse motivo, a gente deve evitar. Mas por que você vai falar no nome do Bolsonaro se você pode falar no governo atual? Olha como isso soa, isso é uma figura de linguagem, tá? Em língua portuguesa. Você minimiza, você tira o peso, né? Você não colocou o nome de alguém. Até porque, quer queiramos ou não, o Mandurinha só não faz verão. Ele aprovou e muitos outros aprovaram junto com ele, né? A gente precisa da assinatura de outros governantes eleitos por nós, pelo povo, para que essa lei se tornasse uma realidade, por exemplo, sabe? Foi um projeto de alguém, não necessariamente foi um projeto do Bolsonaro. Então você pode falar e pode questionar alguma medida governamental, sabe? E não necessariamente atrelar o nome de um presidente, porque você pode minimizar isso falando, em vez de falar governo Bolsonaro, o governo atual. Entende isso? Isso é uma figura de linguagem da língua portuguesa. Então, eu pensei também, a título de repertório sociocultural, investir na saúde é investir em alimentação saudável, é investir no futuro. Eu poderia falar de Ministério da Fazenda. Por que eu poderia falar de Ministério da Fazenda? Porque, olha, o Ministério da Fazenda, ele promove, né, e existem projetos que privilegiam e que de alguma forma tentam, né, ajudar aquele produtor local, entende? Aquele produtor de menor escala, e normalmente é o produtor de orgânicos. No entanto, olha um contra-argumento já, dentro do meu repertório sociocultural, eu falo do Ministério da Fazenda, que incentiva de modo fiscal ou não, ou por meio de projetos, pequenos produtores, agricultura familiar. Eu publiquei um conteúdo essa semana aqui da própria FAB, não é mesmo? Sobre agricultura familiar. A FAB fez uma parceria, e anualmente essa parceria é renovada, né? Fez uma parceria com produtores locais, não a nível de Brasil, né? A gente sabe que tem quartéis da FAB espalhados pelo Brasil inteiro. Então, alguns quartéis priorizam a compra de seus insumos alimentares com agricultores locais, entende? A gente pode utilizar até a FAB como uma referência. Então, olha como a gente pode afirmar, sim, que a máquina pública e a FAB como uma instituição atrelada e representante do governo federal, a gente pode dizer, sim, que o Ministério da Fazenda, né, a exemplo da FAB, ou por meio da FAB, melhor assim, né, por meio da FAB, incentiva produtores locais, agricultura familiar. Vamos de contra-argumento. O seu texto é dissertativo argumentativo, não é expositivo. Então você não tem que passar o parágrafo inteiro falando de agricultura familiar, tá bom, meu amor? Tá bom, chuchuzinho? Se você ficar falando sobre incentivo fiscal, igual a prof anotou aqui no meu brainstorm, falar sobre pequenos produtores, porque o alimento orgânico é isso, o alimento orgânico é aquilo. O teu texto não é expositivo, o teu texto é argumentativo. Falo sobre o Ministério da Fazenda, sobre o incentivo fiscal, sobre a agricultura familiar, sobre a FAB, e já emendo num contra-argumento. No entanto, vamos despolar, meu bem, porque nós somos assim. No entanto, esse tipo de incentivo fiscal, ele não é eficiente o suficiente. Porque além de não ser
não concorrer e não fazer frente aos grandes produtores, que são os produtores de maior escala e que usam pesticidas e agrotóxicos e transgênicos, além de não fazer frente, porque é um número muito menor, né, se a gente fala de agricultura familiar ou agricultor local, a gente ainda pode falar do preço desse produto para o consumidor final. Olha, um pé de alface orgânico leva o quê para crescer? Uns 3 meses? Uns 2 meses? Sabe que eu tinha aula de técnicas agrícolas na minha escola? Que eu já levei, parênteses, que eu já levei para minha casa salsinha, alface, era escola pública, viu? Escola pública bem boa, mas é escola pública. Um pé de alface leva 3 meses para crescer, sabe? Menina, contra-argumento muito top. Porque você acha que eu não quero consumir orgânicos? Eu acho um pavor esse monte de agrotóxicos que a gente ingere porque é o que há, é o que tem, sabe? Mas o preço disso, primeiro, é difícil de achar. Acaba muito rapidamente, com uma facilidade na velocidade da luz. E esse agricultor, ele não consegue produzir em larga escala, né? Normalmente ele não é o ricaço da superindústria, entende? Ele tem um pedaço de terra e vende para uma mercearia local. Então, olha, para esse cara lucrar, o preço de revenda é alto. E quando chega para o consumidor, que é mais uma revenda, mais uma etapa da revenda, né? Dentro daquela cadeia de produtividade e consumismo, chega muito mais caro pra gente. Então, poxa, a gente tem medidas governamentais, né? A gente não pode dizer que não existe. Muito cuidado quando você é radical nos seus argumentos e fala assim, ó, o governo não propõe medidas nesse sentido. Para com isso, porque uma máquina pública, né, à luz de uma Constituição Federal tão completa como a nossa, não é perfeito, mas é bem completa se comparado a outros países, isso é fato, é evidência, tá? Dá conta de projetos assim. O problema é que não é eficiente o suficiente. Chega no produtor local, o produtor local tem que vender caro para ele lucrar, ele tem um pedaço de terra desse tamanho, pé de alface dele levou 3 meses para crescer, aquilo tudo. Só daqui 3 meses que esse homem vai lucrar com alface de novo, ó, pelo amor de Deus, né? E aí o dono do sacolão, eu não sei como é que você chama isso na sua cidade, aqui no Rio é hortifruti ou sacolão, os dois nomes. Onde vende frutas e verduras e legumes, sabe? E lá é revendido mais caro ainda. Mas vê como você tem repertório sociocultural para falar de alimentação saudável? Se você me pedir para ficar decorando citação e dado estatístico sobre a quantidade de brasileiros que consomem alimentos orgânicos, faça-me um favor. Amanhã eu não me lembro de mais nada. Amanhã eu já não sei de nada mais do que eu decorei. Mas você sabe de uma atuação do Ministério da Agricultura, do Ministério da Fazenda. Você só precisa saber escolher bem o teu repertório sociocultural. Porque conhecimento de mundo você tem. Não é? Eu não estou falando nenhuma língua que você não saiba, que eu não estou falando grego, eu estou falando do seu país. Eu tenho certeza que a prova conversando aqui com vocês vão pensando assim, é mesmo, professora, tá certo, eu sabia disso, eu saberia colocar isso aqui na minha redação. Quer ver uma coisa que você sabe colocar na sua redação também, e que é repertório sociocultural? Que eu vou citar o nome de uma empresa. Vai me dizer que na sua cidade não tem mundo verde, a não ser que você more numa cidade muito, muito, muito de interior. Porque eu já morei em cidades do interior. Do interior de Santa Catarina e do Paraná. Eu já morei. Não tinha mundo verde. Mas se você mora em cidades um pouco maiores, não necessariamente precisa ser a capital. Eu não moro mais na capital, eu moro em Macaé. E em Macaé tem mundo verde em algumas esquinas por aqui. Você sabe o que é mundo verde? Já ouviu falar em mundo verde? Vamos interagir? É uma franquia de lojas que vendem produtos assim, naturais, olha, saudáveis. Tipo o Empório da vida, normalmente quando não é o nome da franquia, é Mundo Verde. É Empório do Grão, Empório não sei o que lá. Mundo Verde é uma franquia nacional que vende produtos saudáveis. Quando experiência própria, viu? Eu morava em Friburgo, quando eu tive um problema de saúde no intestino. Eu precisava fazer uma dieta sem glúten e sem lactose. Eu sou intolerante, moderadamente intolerante a glúten e a lactose. Eu levo uma vida normal, eu como de tudo. Só quando eu como canjica que eu passo mal pra caramba. Tipo hoje que eu comi um pouquinho de sorvete, eu tô morrendo de medo de me dar enjoo, porque eu comi sorvete agora há pouco. É leite, né, gente?
é uma bomba, entende? Aí me dá enjoo mesmo, parece, não, parece até gestação, Deus é mais, sabe? Mas vai me dizer que você não conhece Mundo Verde, meu pai amado? Deixa eu ver aqui que o Miguel tá falando assim. Tem a agricultura familiar dentro do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar também. Isso, aí você fala, não atrelado à FAB, você fala de um programa do próprio governo federal, né? E esse programa aí que você mencionou, eu nunca colocaria ele numa redação, porque eu acho que eu não me lembraria dele, embora eu conheça. É um programa que ele não é específico para capitais, é mais para lugar de interior mesmo, para fomentar o capital de giro daquele mercado interno, daquela cidade, daquela localidade. Muito pertinente. É um programa do governo federal. Eu não poderia, Miguel, colocar na minha redação, eu nunca ia lembrar disso. Ah, o Miguel falou que em Campos tem. Ah, Miguel, você é meu vizinho, quer dizer que você tá um pouquinho pra frente aqui, né? Acho que Campos é 80 quilômetros de Macaé. Jessiquinha, eu tô mandando um tchau pra você, Chuchu. Produtos da Terra. Esse é o nome? Os empórios da vida, né? Olha, você poderia utilizar até essa tal dessa Mundo Verde aí. E eu falei, a Mundo Verde que é uma loja de franquia nacional, tá? Que normalmente a maioria conhece. A maioria, pelo menos a galera que mora nas capitais. É de franquia nacional e olha só, que maravilha, né? Você pensa assim, investimento em alimentação saudável, né? Citar essa loja, Mundo Verde, como uma referência de venda, né? De produtos saudáveis, sem glúten, sem lactose, sem açúcar, sem gosto. Sem gosto, sem sal, sem nada. Vende, mas vende caro. Mas vende caro que você não está entendendo. Sei lá quando que eu tive que fazer essa dieta. Eu fiz essa dieta por quase um ano, porque os médicos estavam investigando as intolerâncias alimentares mesmo. Eu fiz essa dieta por quase um ano. Rapaz, há uns 6 anos, uns 7 anos, eu pagava uns 20 reais num pacote de pão, que era um pão... Aquilo não é um pão, tá? Pão é pão. Mas tinha o nome de pão e dava uma enganada. 20 reais, isso há 6, 7 anos, um pacote de pão assim, olha, umas fatias miserinho, parecia a fatia de creme cracker. Como que vocês chamam biscoito de água e sal? Bolacha de água e sal, aquela quadradinha, a gente chama de creme cracker. A gente ainda bota o creme cracker, ainda bota um no final, né? Que o carioca avacalha a vida da língua portuguesa, né? Até a professora de redação. Vocês não estão entendendo. Então, gente, às vezes vocês podem citar até o nome de uma loja. É claro, aqui você não pode citar o nome de uma loja local, né? Como uma referência de repertório sociocultural, entende? Como uma informatividade. Tem as lojas aqui em Macaé, muitas lojas se chamam Empório do Grão. Tem uma Empório do Grão em cada esquina aqui, meu Deus. Mas eu sei que não é uma franquia de nível nacional. E você não coloca na tua prova informações que só você vai saber, né? Só você sabe que em Macaé tem uma loja chamada Empório do Grão. Entende? A mesma coisa quando você vai veicular algum tipo de notícia na tua redação, como repertório sociocultural. Você veicula uma notícia que foi, no mínimo, difundida, por exemplo, e veiculada a nível nacional, não necessariamente internacional, mas é uma notícia que nacionalmente ficou conhecida, sabe? Não algo que aconteceu especificamente na sua cidade, onde você mora, por exemplo, sabe? Então, olha, a Mundo Verde eu poderia citar como uma referência de repertório sociocultural, que é uma loja que é legal, é uma loja que incentiva a alimentação saudável, por outro lado, ela é muito, muito inacessível. Muito inacessível. A propósito, a cebola está custando mais de R$13 o quilo aqui em Macaé. Nem a cebola, a galera que faz economia consegue comprar mais para dentro de casa, porque tá sinistro, né? E cebola é um negócio que você sabe, né? O brasileiro põe cebola até onde não precisa. Até no doce, o brasileiro põe cebola. Biscoito kkk. Eu já sei que você não é carioca porque tá rindo do meu biscoito, né? É biscoito, Chuchu. É biscoito ou é bolacha? O importante é que a gente não para de comer. Desse jeito. A alimentação orgânica virou gourmet. Adoro! Virou gourmet. Isso é defesa de... A gente não botaria assim, virou gourmet. Mas a gente poderia dizer que virou se tornou uma exclusividade de pouco, uma realidade de poucos. Isso é argumento de redação, né? No entanto,
Lojas como Mundo Verde, franquia nacional, que vendem produtos mais saudáveis. Eu não colocaria mais saudáveis na minha redação não, tá? É que eu tô fazendo de cabeça aqui. Vendem produtos assim, mais saudáveis, com uma proposta alimentar menos invasiva. São importantes para a alimentação equilibrada do brasileiro. No entanto, alimentação orgânica ou acesso a esse tipo de lojas tornou-se uma realidade de poucos, uma vez que os produtos são extremamente caros e oneram a renda familiar. Isso é defesa de ponto de vista, viu, Miguel? Arrasou na sua argumentação aí. Eu vou prosseguir. E por que não falar em relação à alimentação saudável? Por que você precisa necessariamente falar sobre alimentos saudáveis? O teu repertório sociocultural pode ser uma espécie de contra-argumento, né? Dizendo que por mais que os brasileiros queiram se alimentar de modo saudável, já ouviu falar em fast food? Já ouviu falar em dark kitchens? Assim que eu chamo no meu carioquês. Esse dark nem é pronunciado, dark kitchens. Já ouviu falar nisso? É uma espécie de... Esse é um conceito novo. E isso é tema de redação quente. Isso é precarização do trabalho, né? A galera teve que se virar nos 30, principalmente depois da pandemia, para poder ganhar o seu dinheirinho, o seu sustento. E aí, o que os pequenos comerciantes passaram a fazer? Esses novos comerciantes passaram a alugar espaços, galpões, grandes galpões, e fazem uma espécie de complexo gastronômico. É ótimo, né? Complexo gastronômico. Só tem um problema. Esse complexo gastronômico, ele normalmente é delivery, porque o cara não tem dinheiro para pagar um espaço grande, né? E por que esse conceito de dark kitchens, por exemplo? Porque esse galpão é num lugar completamente inadequado. É nada a ver, você não tá entendendo. De um lado fica um condomínio, do outro lado fica uma clínica. E aí tem um galpão gigante com aquele cheiro de gordura e de comida e compromete o esgoto local. A caixa de gordura transborda, o cheiro é extremamente enjoativo. Olha isso, que bizarro, né? Então, por que não falar, por exemplo, de como fast foods e alimentos ultraprocessados, né, que são vendidos em estabelecimentos grandes, como Burger King e McDonald's, entre outros, e em pequenos, a exemplo das dark kitchens, né? Por que não falar que os preços dos alimentos ultraprocessados são infinitamente menores, muito menores do que de um alimento que é vendido numa hortifruti aí que só vende orgânicos? Pensa, você entra no hortifruti orgânico e fala assim, vou fazer a feira do mês, pronto, foi o dinheiro todo da farmácia, né? E não vai pouco, e toda a família precisa do dinheiro da farmácia. De vez em quando a gente pega uns negócios para cuidar, né, não? Meu povo. Mas, olha, recapitulando, poderíamos falar, em termos de alimentação saudável, poderíamos falar do Ministério da Agricultura, do Ministério da Fazenda, de franquias nacionais como o Mundo Verde. Eu me lembrei do Mundo Verde porque ela é nacional mesmo. E poderíamos falar de fast foods e dark kitchens, tá bom? Que são conceitos até... Fast food não, mas o outro conceito é relativamente moderno, tá? Muita gente nem ouviu falar, viu? Poderíamos falar da OMS, com certeza. Um coringa, né? Poderíamos falar da OMS. Porque a OMS... ela não fala só sobre doenças, né? A gente poderia, sim, atrelar a OMS à alimentação saudável. É óbvio que assim como o Ministério da Fazenda, não, assim como o Ministério, por exemplo, da Agricultura, ou a Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Várias vertentes do governo, por exemplo, e de outras áreas do saber, tem cartilhas que propõem uma boa alimentação. Certamente a OMS também tem uma cartilha
para te ensinar a ter uma vida mais duradoura e com mais saúde. Pratique exercício físico, alimente-se de forma saudável. Então, olha aí que coringa falar sobre OMS num tema como esse. Falar sobre OMS num tema como saúde, funciona muita coisa, viu? Funciona quase sempre. Então, não esqueça disso, porque você foi certeiro/certeira, tá? Por fim, vamos falar do meu calo no pé. Atividade física. Atividade física. Isso vai reverberando assim na minha cabeça. Eu não sei pra você, né, gente? Pra vocês. Vocês vão fazer prova, a maioria daqui do Estratagema vai fazer prova para concurso militar, né? Sabe como é? Vocês têm que fazer e têm que praticar, porque tem o TAF e tal, mas olha, pelo amor de Deus. Investir em atividade física, em movimento, é investir no futuro. E olha só que dificuldade, eu nem quando criança adulta, eu curtia super. Não, eu gostava, eu fazia ginástica rítmica. Aí minha mãe me tirou porque ela falou que eu tinha que estudar. Eu só fiz um ano. Ela falou assim, chega, tá gostando muito desse negócio. Olha isso. Mãe, você tá gostando muito desse negócio, mas você tem que estudar, porque o que dá dinheiro é estudo, vai fazer alguma coisa. Eu tinha 12 anos. É sério isso. Mas eu nunca fui assim de esporte, né, de atividade física, eu nunca me encontrei, sabe? A não ser ginástica rítmica e balé, que eu cheguei a fazer balé na idade adulta até adquirir uma hérnia e não operar, porque eu sou frouxa. Então, atividade física, pelo amor de Deus, é o meu calo no pé. Mas bora dizer aqui, gente, todo mundo sabe que investir em atividade física, e aí a gente pode falar, como eu estava dizendo para vocês no início da live, não necessariamente investir em atividade física é para um futuro muito distante, não necessariamente. Eu disse a vocês que se eu tivesse feito atividade física durante o período de amamentação, por exemplo, poxa vida, eu acho que eu não precisaria parar de amamentar com 1 ano e 10 meses, porque eu não teria um problema de coluna tão sério quanto eu tive. Eu tinha que me entupir de medicamento para conseguir voltar a andar. Sério! De tanto tempo que eu ficava sentada, né, cuidando do Theo ou no meu horário de trabalho, dando aula e produzindo os materiais, sabe? Rapaz, olha só, isso aqui é um tapa sem luva em mim. Porque quando você fala sobre atividade física, isso aqui é pra mim, investir na saúde e investir no futuro. De que modo? Fazendo atividade física. Eu sou da turma do videogame, tá? Eu não sou nem da turma da Netflix, de séries, eu até vejo, né, mas não é maratona e tal, mas eu sou da turma do videogame com uma força desde jovem. Assim, mamãe dizia que o videogame era a minha fuga. Eu acho que ela não estava errada, porque o videogame é a única coisa que consegue desligar a minha cabeça, sabe? Mais ou menos isso. Aí eu tô falando um tema de redação desse aqui pra vocês. Gente, atividade física, aí a gente passa por questões psicológicas, né? A gente pode fazer uma abordagem sobre saúde e não apenas na perspectiva da rigidez física, mas da psicológica também, né? Porque atividade física reduz, por exemplo, o risco de problemas cardiovasculares, por exemplo. Todo mundo sabe disso. Mas a gente sabe que um exercício físico faz um bem pra cabeça, tipo videogame. Parece, menino, que você deixou um saco de areia lá naquela pista de corrida. Pelo menos comigo é assim, sabe? Então, o que a gente tem em termos de repertório sociocultural? Eu disse que você pode mencionar o nome de grandes empresas e grandes franquias do Brasil para trazer e para legitimar a tua argumentação, né? Com a título de repertório sociocultural. E quem não conhece uma Smart Fit? Será que tem Smart Fit em cidades menores? E tem Smart Fit aqui em Macaé? Sei lá, agora me pegaram. É que eu venho do Rio. O Smart Fit é uma academia que não tem professor. Quer dizer, até tem, e depende do preço que você paga. Se você paga um preço diferenciado, você tem a atenção e você é assistido por um personal, tá? Mas na Smart Fit tudo é automatizado, né? O computador é que grava a tua série, o que você vai fazer, e ele que reorganiza a tua planilha de exercícios, daqui a quanto tempo você vai mudar essa série, vai ficar há quanto tempo. É um aplicativo é ótimo, né? É um sistema bem interessante aí de academias, né? E que isso consegue reduzir o preço,
da academia, porque não tem um profissional ali para você pagar, né? Tem um computador fazendo um trabalho de larga escala, vamos dizer assim, e está pré-programado para te passar aquela série e para depois mudar e mudar. Então, as atividades físicas são atividades maravilhosas, eu sei disso, o benefício é imenso, e hoje a gente poderia utilizar como repertório sociocultural o fato de ter a possibilidade de baratear esse custo, porque a academia durante muito tempo foi um privilégio de uma parcela da população que tinha um poder aquisitivo um pouco melhor, e hoje em dia não é mais assim. Até se você quiser fazer academia numa academia assim muito boa e muito top, como a Smart Fit, né? Você consegue. Você só não faz se você não tiver vergonha, que nem eu, né? Não falo mesmo. Eu vou mudar isso. Pense. Eu preciso fazer uma atividade física. Eu tenho um filho de 3 anos e 7 meses pra criar. Você tá entendendo por que eu tenho que mudar a minha vida? Eu tenho que parar de ficar me confessando aqui pra vocês? Só Jesus, né? Ninguém merece. Atividade física não atrelada a performance e desempenho, mas como prática do cotidiano. Ai, amei! Isso cabe num parágrafo de redação, hein? Isso cabe num parágrafo de redação. Porque você não vai virar atleta, né? E principalmente nesse tema aqui, investir no futuro, mas não é pra você virar atleta e ganhar a sua vida com a sua performance esportiva, desportiva. Tanto faz, os dois estão corretos. Não é pra isso, né? É pra que você tenha, de fato, qualidade de vida. Amei essa tua frase. Esse teu período tá maravilhoso, tá top. Ah, a professora Maria Helena são maravilhosa. A professora de inglês mais competente que eu conheço na face da terra. Em Campos tem Smart Fit. Olha, Miguel, nós somos vizinhos, né? Você sabe como é. Eu só não sei se Campos é tão caro quanto viver em Macaé, porque aqui todo mundo acha que a gente é petroleiro, né? A capital do petróleo, todo mundo tem empresa de petróleo aqui em Macaé. Chuchu, você não tá entendendo. Mas prosseguindo, a título de repertório de atividade física, eu poderia falar dessas academias, né, que são automatizadas, altamente tecnológicas. Eu poderia falar de aplicativos, né, de... Como é o nome da loja do iPhone? Play Store, né? Poderia falar da loja do iPhone, do Google Play. Gente, poderia falar do YouTube. Você nem precisa ter uma assinatura de um aplicativo que te passa exercício físico. Vai pro YouTube, faz uma dancinha, pula corda, não sei o que. Eu estou falando isso tudo pra mim. Você não tá entendendo. Você fala assim, eu não tenho tempo. Mentira. A gente sempre tem tempo, não tem querência. Falo mesmo. E se a gente fala de atividades físicas que tem justamente a ver, viu, Pedagogia Marinha, com isso que você está falando? Isso faz parte de uma prática cotidiana, né? Que é Pilates, que tem um profissional, fisioterapeuta à frente, sabe? Dessa série de exercícios que você faz e tal. Porque Pilates não é de alto impacto, mas quem acha que Pilates é só alongamento, para de graça, você está muito mal informado. Não é só isso, tá? Só alongamento. Perpassa por exercícios de alongamento, mas tem inclusive exercícios de força também, sabe? Então, por que não falar em Pilates? Bem-estar, Globo. Meu amor, esse programa maravilhoso. Brincadeira, eu entendi tua brincadeira, tu falou do programa da Globo, né? Pra encerrar a nossa live, uma coisa que não pode passar batido. Não pode, de jeito nenhum. Se não, o que você faz? Você tangencia o tema. Olha que luta. O candidato entendeu o tema, trouxe uma abordagem maneira, assertiva, só tem um problema, não foi 100% assertiva. Por quê? Se você não atrela isso e não retoma o teu tema dizendo que a atividade física, você passou o parágrafo inteirinho falando de atividade física, meu bem. Atividade física é importante isso, para isso, mas você não atrelou essa atividade física, né, essa prática, a um investimento no futuro e de que modo, né? Não é só falar assim, tudo isso representa um investimento no futuro. Parabéns! Superficial demais. É investimento no futuro, mas por que é considerado um investimento para o seu futuro? Porque evita isso, evita aquilo, porque garante, olha, o bem-estar, qualidade de vida e no futuro mais distante, longínquo, uma velhice mais menos sofrida, mais tranquila, com mais saúde, entende? Então não adianta
você falar nos parágrafos de desenvolvimento sobre medicina preventiva, ou sobre alimentação saudável, ou sobre atividades físicas, se você esquece de atrelar isso ao tema. O tema é investir no futuro, investir na saúde, investir no futuro. Então, de que modo esse investimento na saúde está atrelado no futuro? Como esses investimentos vão lá na frente se refletir, vão reverberar no futuro, seja a curto, seja a médio, seja a longo prazo. Se você não fizer isso, tangenciamento de tema, e a gente nunca quer isso, não é verdade? A gente não quer isso, porque tangenciamento de tema, a sua banca já entra abusivamente, tirando menos 0,5 de um parágrafo de desenvolvimento. Aí no outro parágrafo de desenvolvimento você deixou de fazer isso também, menos 0,5. Aí não, né? Aí é uma baixaria. Do 10 você sai para o 9 por tangenciamento do tema, simplesmente porque você esqueceu de atrelar tudo isso que você falou, que é lindo e que é pertinente, mas que você não retomou o tema. O que isso tudo tem a ver com o tema, entende? Então, muito cuidado. Ao fixar o olhar apenas em direção, né, aos seus argumentos, aos argumentos do parágrafo. Não esqueça que você tem um tema e que esses argumentos de cada parágrafo precisam estar atrelados, escritos, né? Assim, mas dá para entender. O que dá para entender não é corrigido, só é corrigido aquilo que está escrito, tá? Então os argumentos precisam estar atrelados ao tema, como que eles funcionam e por que eles têm a ver, ou de que modo eles têm a ver com o tema, sabe? É isso, meu povo. Que tema facinho, olha. Imagina, eu professora de português, nem atividade física eu faço regularmente, tá? Eu faço sim, eu só não faço regularmente. Eu vou quando eu digo que tá chovendo, eu não vou, né? Sabe como é? A doutora falou assim, prof, quando puder, manda aquela redação modelo, por favor. Eu pedi, mas não tive resposta. Tá bom, Chuchu, você pediu lá no direct? Olha, tem uns 2 dias que a gente não abre o direct. Eu vou ver, tá, meu amor? Eu tenho o link dela aqui. É claro que eu vou passar pra você, tá? Disposição. Meu pai, disposição. Diz que depois que você acostuma a fazer exercício físico, você se habitua num grau que você não fica sem mais, né? Meu marido deu um exemplo. Não gostava de correr, teve que começar a correr, fazer exercício físico por causa da vida de militar, né? E hoje, meu Deus do céu, ele parece um maratonista. O homem sai pra correr, corre 14 km, é uma maluquice. 14 km. Dia sim, dia não. Ui, é tipo isso. De 11 a 14 km. E fala assim, eu não consigo ficar sem mais, né? Então, eu quero dizer uma coisa pra você, antes de encerrar minha live. A redação é assim, não vou dizer pra você que você não vai viver mais sem dissertar, não é desse jeito. Não é nesse grau, né? Olha, comecei a dissertar. Entrei para o time estratagema, minha vida não é mais a mesma. Agora eu disserto toda semana, para sempre. Não é bem assim que funciona. Mas o processo de escrita se torna muito mais fácil quando aquilo se torna um hábito. Lógico, a Lu tá falando assim, isso, né? Deve estar concordando com o que eu falei da prática do exercício físico. A prática do exercício físico, pela liberação de substâncias, né? Tipo endorfina, né? Libera, né? Eu, na minha ignorância, estou falando aqui a endorfina. Mas é muito benéfico e você parece que tirou 50 quilos das costas. O processo de escrita de redação, gente, é prática também. Não libera endorfina não, viu? Libera nada não. Libera sim, eu acho. Lá pela 10ª redação é a sensação de dever cumprido, missão cumprida. Pô, finalmente eu tô entendendo como faz esse negócio, né? Mas no início, pelo amor de Deus, no início, assim como fazer exercício físico e tornar o exercício físico um hábito, no início é sinistro. Muito, muito difícil, muito complicado, sabe? Libera aprovação, Chuchu. Que maravilha! Você quer sensação melhor, amor? Isso é qualidade de vida. Porque um contra-cheque de vocês, né? Um contra-cheque todo mês lá, ó. Quem assina seu contra-cheque? Governo Federal. Quem assina seu contra-cheque? Governo do Estado. Por que não, né? Tem funcionário público que é do Estado, né? Prefeitura. Pensa, né? Libera um negócio todo início de um mês.
Porque se antes você no emprego privado pensava assim, Deus é mais, tá passando uma peneira lá no trabalho, só Deus sabe o que vai ser do próximo mês. Nunca mais um funcionário público passa por isso, a não ser que seja muito vida louca, né? Porque tem um tempo de estabilidade, pelo menos no militarismo, acho que de 10 anos. A não ser que você seja vida louca. No mais, o que vai liberar todo mês para você é aquele contra-cheque maravilhoso, aquela sensação de dever cumprido, né? Não, mas olha, escrever redação, eu não sei se é a melhor coisa do mundo, não, até porque eu já disse pra vocês que eu disserto também, né? Então é um tempo que se gasta, né? Que se perde, não, que se gasta, sabe? Bom, esse tema do CSM foi fácil, foi tranquilo. Se esse tema foi fácil e tranquilo para um professor de português que não é profissional da saúde, quanto mais para você que é profissional da saúde, que poderia puxar essa sardinha aí pro seu lado. Né, falar dos benefícios da fisioterapia, falar dos benefícios e dos cuidados com a saúde bucal, falar, por exemplo, eu já falei, a luz da psicologia, né? Como não, gente? Como não falar dos benefícios dos cuidados com a saúde mental para curto, médio e longo prazo, né? Bom, eu queria agradecer imensamente a companhia de vocês. Sei que teve gente que ficou aqui do início ao fim. Vocês são fofinhos, vocês são maravilhosos. Semana que vem a gente tem mais live, se Deus quiser, se o bombeiro não tiver serviço, né? Que temos um baby pra cuidar. E vai dar tudo certo, tá bom? Ó, um beijo pra vocês, boa noite, bom descanso, bons estudos e até breve, se Deus quiser.